Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Somos Todos Teólogos, onde nós tratamos assuntos diversos da teologia cristã, cosmovisão cristã, dentre outras questões. Existem ao longo da história diversas pessoas que tiveram várias reações diante da morte. Muitos enfrentaram a morte de maneira fria, porém, outros enfrentaram a morte de maneira corajosa. Entretanto, em Marcos capítulo 14, verso 36, é relatado a agonia de Jesus Cristo, quando mesmo ora a Deus Pai no jardim de Getsêmani, prestes a enfrentar a sua morte na cruz. Como está escrito, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. E a pergunta que fica é: que cálice é esse que Jesus pede ao Pai para que o afaste dele? E por que é importante sabermos o que estava no cálice? Bom, penso que é importante, pois isso nos ajudará a entender o porquê do próprio Jesus afirmar que estava angustiado até a morte. E a palavra angustiado em grego significa apavorado, tomado de terror, aterrorizado. E uma pista para responder a nossa pergunta está no significado da palavra Getsêmani, que significa prensa de azeite, ou seja, é como se Jesus estivesse no lagar do sofrimento aqui, sendo esmagado. Infelizmente, muitos acham que esse cálice estava relacionado à cruz romana que Jesus iria enfrentar, onde ele poderia antever os chicotes nas suas costas, as cusparadas da multidão, a coroa de espinho que iria ser colocada em sua cabeça, onde ele previu aqueles pregos que perfurariam as suas mãos e a lança que perfuraria o seu lado. E com isso, Jesus ficou profundamente angustiado e aterrorizado, e assim pediu em oração para que Deus afastasse dele esse cálice. Porém, isso é um profundo engano, pois, ao longo da história, muitos cristãos enfrentaram a morte, por amor a Cristo, com profunda coragem e alegria. Como então o próprio Filho de Deus, o capitão da salvação de seus discípulos, enfrentaria medrosamente a morte, algo que foi diferente para os seus seguidores. Neste caso, o cálice do qual Jesus pediu para que fosse afastado dele foi algo diferente. O cálice aqui não simboliza a dor física de ser açoitado e crucificado, nem a dor mental de ser desprezado e rejeitado até mesmo pelo seu próprio povo. O cálice era algo que ia além do tormento físico, tortura e até da própria morte. Sendo assim, o cálice de Jesus está relacionado a suportar o juízo divino que os pecadores mereciam. O que estava no cálice era a ira de Deus. É importante entender que nas escrituras hebraicas, o cálice é uma metáfora para a ira de Deus em relação à maldade humana. Ou seja, o cálice traz uma ideia da justiça divina sendo derramada sobre a injustiça. Por exemplo, em Salmos capítulo 11, versos 6 e 7, está escrito: Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. É importante mencionar que, para que Jesus Cristo, por ato e escolha própria, suportasse tão grande sofrimento, foi necessário que ele tivesse uma noção extraordinária do quão grande seria esse sofrimento, antes de passar por ele, e assim lhe foi mostrado em sua agonia. Jonathan Edwards, em sua pregação sobre a agonia de Cristo, escreveu: No jardim do Getsêmani, Jesus teve uma visão bem próxima da fornalha da ira, a qual deveria ser lançado. Foi trazido para a boca da fornalha, para que pudesse olhar lá dentro e ficasse ali, observando as chamas flamejantes e vendo a incandescência de seu calor, para que pudesse saber para onde estava indo e para que pudesse saber o que iria padecer. Nisso tudo, há duas questões que tornam o amor de Cristo algo tão maravilhoso. Primeiro é o fato de que ele estava disposto a suportar tão grande sofrimento por amor a muitos, onde o mesmo diz em João capítulo 18, verso 11: Mas Jesus disse a Pedro: Mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? E segundo é o fato de que ele estava disposto a suportar a própria ira de Deus para expiar tamanha iniquidade humana. Perceba que Deus, por causa de sua ira, teve que ir até a cruz, arcar com a dívida, pagar o resgate e sofrer um imenso tormento para nos livrar da sua própria ira, morrendo em nosso lugar. E essa é a extensão do amor de Cristo por nós. Mesmo que os outros amores que temos em nossas vidas
tenham a capacidade de nos desapontar, como o amor da família, como o amor de uma mãe, ou de um pai, ou um amor romântico. Somente o amor de Cristo por nós jamais irá nos desapontar, pois nada pode nos satisfazer mais do que o amor de Cristo por nós. Se você assistiu até aqui, espero que tenha gostado desse vídeo, e se gostou, deixa o like e compartilha, pois isso nos ajuda demais. E se você é novo no canal, se inscreve para que mais conteúdos assim sejam produzidos.